Meu nome é Teodoro Andrade, mas todos os meus conhecidos me chamam de Theo. Trabalho de segurança noturno em um posto de combustível aqui na minha cidade, no interior do Ceará, e vou relatar aqui uma experiência macabra que eu passei junto a alguns amigos há cerca de 14 anos atrás. Como é comum nas pequenas cidades nordestinas, os cemitérios se localizam fora das cidades. E aqui na minha cidade não é diferente. O cemitério fica distante, uns 200 metros da entrada da cidade. No ano de 2007, o pai de um amigo meu comprou um posto de combustíveis, aqui na nossa cidade. E esse posto fica na entrada próximo do cemitério local. Sabendo disso, fui até um amigo que era filho do dono do posto e contei a minha situação e pedi se ele não conseguiria um serviço para mim. Meu amigo prometeu de me ajudar, mas os frentistas, as pessoas do escritório e o pessoal da lanchonete já estavam praticamente contratados e só tinha vaga para vigia noturno, pois o posto funcionaria das 6 da manhã até as 10 da noite. Na época, meu filho tinha acabado de nascer e eu precisava muito do trabalho, pois até então eu sobrevivia vendendo meu dia de serviço. Mas às vezes tinha semana que não aparecia muita coisa para fazer, e por isso eu e minha esposa nos víamos apertados. Eu nem pensei duas vezes e de cara aceitei o trabalho, que seria com escala de noite sim, noite não. Seu Valdemar fechou o posto por cerca de 2 meses para fazer uma reforma. E assim que o posto foi reinaugurado, eu comecei a trabalhar, e no início era bem tranquilo. Como a cidade é pequena e tem pouco movimento à noite, algumas vezes eu amanhecia o dia sozinho, e não aparecia ninguém lá pelo posto. Porém, em certos dias da semana, alguns caminhoneiros dormiam em seus caminhões no pátio do posto. Já fazia mais de 1 ano que eu estava trabalhando lá, e até aquele dia eu nunca tinha presenciado nada de anormal. Porém, no mês de março de 2008, em uma noite de lua, por volta de 11 horas da noite, eu estava no pátio do posto conversando com alguns caminhoneiros, que passariam a noite por lá. Um dos caminhoneiros saiu para tomar banho, em um banheiro que fica no fundo do posto. Depois de uns 10 minutos, ele voltou e me perguntou se eu tinha visto umas pessoas conversando na direção da estradinha de terra. Eu falei com ele que não ouvi nada e disse que a estradinha de terra na lateral do posto acabava em um cemitério da cidade. Outro caminhoneiro, que também estava ali conversando com a gente, falou que não escutou nada também. Em todo caso, eu peguei a minha lanterna e fui andando para o fundo do posto. E depois andei um pouco na estradinha de terra e não vi nada e nem ninguém por ali. Voltei para o pátio e fiquei mais um pouco conversando com eles, mas eles foram dormir e eu entrei para o quartinho dos vigias. Naquela noite não teve qualquer novidade de acontecimento e na noite seguinte não seria minha escala de trabalho. Passado mais uma noite, chegou o meu turno e por volta das 9h30 da noite cheguei para o serviço. Guardei a minha bicicleta no fundo do posto e depois das 10 horas, todos os outros funcionários foram embora para suas casas. E infelizmente, naquela noite, não tinha nenhum caminhão parado no pátio. Aquela noite foi bem estranha, pois, de repente, começou uma névoa que fez a temperatura cair bastante. Quando me vi sozinho e com aquele nevoeiro tomando conta de todo o pátio, me deu um arrepio e uma sensação estranha. Eu fiquei mais dentro do quartinho do que no pátio. E depois da meia-noite, ouvi vozes que lembravam uma cantonia. Porém, como se fosse um clamor ou alguém sofrendo. Eu fiquei intrigado com aquilo. Então, saí do meu quartinho, andei no entorno do posto e não vi nada. E com certeza, não havia ninguém ali por perto. Porém, ao me dirigir à estradinha de terra, eu vi uma claridade que parecia vir de dentro do cemitério. Como a minha função era vigiar o posto de combustível
eu não fui conferir o que estava acontecendo no cemitério, até mesmo porque eu não podia deixar o posto sem ninguém. Mas aquela noite foi bem embaçada, e no dia seguinte contei para minha esposa o que eu tinha visto. Ela me falou que poderia ser algumas pessoas da igreja, que foram até o cemitério orar pelas almas. Diante das minhas dúvidas, essa explicação foi bem plausível, mas, mesmo assim, fiquei com uma pulga atrás da orelha. E naquela noite mesmo, fora do meu turno de trabalho, por volta das 10 horas da noite, eu peguei a minha bicicleta e fui até o posto. Quando cheguei no posto, havia alguns caminhões estacionados no pátio. Avistei meu amigo Leonardo, que era o outro vigia que trabalhava alternando comigo o serviço, conversando com seu Rui, um dos caminhoneiros, que a gente conhecia e que praticamente toda semana passava uma noite ali no posto. Quando o Léo me viu, foi logo me perguntando o que eu estava fazendo lá no posto uma hora daquelas e se tinha acontecido alguma coisa. Eu falei com ele sobre o que eu tinha visto e ouvido na noite anterior. Ele ficou achando que eu estava tirando sarro com a cara dele. Então, o seu Rui nos interrompeu e falou: "Olha, Léo, Theo não está mentindo não. Eu não sou de falar certas coisas, justamente porque as pessoas, geralmente, não acreditam. E muitas vezes a gente passa por mentiroso. Só que viajando por essas estradas e dormindo nos pátios dos postos, eu já vi muita marmota. E vou falar para vocês que aqui mesmo, nesse posto, quando era do antigo dono, algumas vezes na madrugada, já escutei uma voz me chamando. E quando eu levantava e olhava para o lado de fora, não tinha nada." Depois que seu Rui falou isso, o Léo ficou cismado. Em todo caso, ficamos ali para ver se naquela noite apareceria alguma coisa. Por volta das 12 horas, escutei o mesmo barulho da noite anterior. Então eu, Léo e seu Rui fomos verificar e subimos pela estradinha que dava no cemitério. Logo que começamos a andar, vimos luzes dentro dos cemitérios. Como estávamos um pouco distante, não conseguimos discernir quem estava lá. À distância, parecia que dentro do cemitério haviam pessoas normais, que carregavam velas acesas e caminhavam entre as sepulturas. A gente foi com cuidado e nos aproximamos do muro bem devagar, sorrateiramente. E ao nos aproximar, notamos que apesar de parecer pessoas ali naquele lugar, não tinha ninguém. O que havia aí era algo macabro. As criaturas lembravam cadáveres, vestindo roupas velhas esfarrapadas, e pronunciavam palavras que eu mesmo não compreendia nada do que elas diziam. Ao ver aquela cena, Léo gritou: "Misericórdia, Senhor, o que é isso?" Quando ele falou, as criaturas nos descobriram e se voltaram para o local em que a gente estava escondido. Em seguida, começaram a andar na nossa direção. Nessa hora saímos correndo disparada, e aquelas coisas vieram atrás da gente. Chegamos ao posto e novamente uma névoa tomou conta de tudo em nossa volta. Seu Rui acordou o outro rapaz que dormia dentro da boleia de um caminhão, e nós 4 entramos no nosso quartinho dos vigias. Coisa de 5 minutos depois, as criaturas chegaram ao posto. Elas caminhavam como se estivessem perdidas, sem saber para onde ir, mas ao mesmo tempo emitia sons horríveis, que fez com que as minhas pernas tremessem. Começamos a orar e pedir que Deus nos ajudasse, e depois de alguns minutos, a névoa foi dissipando e os barulhos cessaram. Porém, uma das criaturas permanecia ali no pátio, até que de repente ela se dirigiu na estrada de terra sentido ao cemitério. Depois disso, eu peguei a minha bicicleta e fui para minha casa. E quando cheguei lá, contei tudo para minha esposa. No dia seguinte, meu amigo Léo me falou que ele passou a noite em claro, sem pregar os olhos. À noite, eu fui para o serviço. Porém, depois dessa experiência, várias vezes escutei barulhos vindo lá do cemitério. E também vejo luzes circulando.
mas nem me atrevo a ir até lá para ver o que está acontecendo, pois, como diz a minha mulher, eu ganho é para vigiar o posto e não o cemitério. Esse foi o meu relato. Uma boa noite a todos.